Já estão animados para a palestra de hoje? Sim. Vocês já conhecem, quem é aluno da academia eu tenho certeza que já conhece muito a figura de Carl Gustav Jung. Mas se tem alguém que não conhece, com certeza vocês vão ver um pouquinho desse teórico que realmente é fantástico, né? Nesse momento, o tema da palestra é alquimia na psicologia analítica. Os alquimistas buscavam meios de descobrir o elixir da longevidade ou panaceia, mediação branca que curaria todos os males e também prolongaria a vida indefinidamente. Quem não gostaria de viver, né? Indefinidamente. O caminho proposto por Jung é chamado e definido por ele como a individuação. O caminho onde o ser humano vai verdadeiramente realizar a sua essência, por si mesmo. Então, dessa forma, a alquimia, na perspectiva junguiana, nada mais é do que o processo de transformação psicológica que muda todo o modelo de vida do indivíduo. E para nos explicar um pouco mais sobre este assunto, está aqui a psicóloga clínica com formação junguiana, pós-graduada em psicopatologia, psicanalista, psicopedagoga, compõe a equipe pericial multidisciplinar do setor de readaptação funcional da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, docente dos cursos, como o Lúcio já falou, uso da caixa de areia do processo terapêutico, interpretação de sonhos na prática clínica, alquimia, né? Interpretação de contos de fadas, né? Docente da teoria junguiana do Instituto Âmago, ou Academia de Terapeutas. Com vocês, Gelta Carlos. Sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos ter uma conversa, né, sobre alquimia, porque é um estudo bem profundo, é um estudo grande, né? Então hoje nós vamos ter uma conversa sobre alquimia. Não seria totalmente aprofundar bastante dentro do processo de alquimia. Então vamos começar, gente. Então aqui é alquimia na psicologia analítica, né? Aqui nós temos a figura do alquimista. Aqui são os dados, né? Então nós vamos começar falando um pouquinho da história da alquimia. A alquimia ela é um conhecimento muito antigo, milenar, né? Que teve origem nos países da Índia, da China, da Arábia, mas nós vamos falar especificamente, o início dela foi no Egito, e quem foi o criador, que a gente tem história, foi Hermes Trismegistus, né? Então, todos esses conhecimentos que Jung buscou, que Jung estudou, foi baseado nessa alquimia de Hermes Trismegistus, que começou no Egito e Alexandria. Então, o que é a alquimia, né? A alquimia, muitas pessoas pensam que ela é a fundadora da química, mas na verdade os alquimistas, que eram tidos como os sacerdotes da época, e era um conhecimento velado, secreto, porque era considerado como heresia, né? E naquela época tinha muitas perseguições, então esse conhecimento ele era passado de pessoa para pessoa, era quase que sociedades mais ou menos secretas. E eles tinham como alquimia algo ruim, uma heresia, então eram perseguidas essas pessoas. Então, na verdade, a alquimia, eles usavam simbolicamente como se fosse transformar chumbo em ouro. Mas esse chumbo, na verdade, ele estava trabalhando o ser humano, que seria o chumbo da personalidade do ser humano, transformar em ouro, né? Transformar em Deus, em conhecimentos, em desenvolvimento mais avançado da personalidade. Então, na verdade, o que é alquimia? Al vem do árabe, né, que quer dizer Deus. E quimia vem do grego, que quer dizer mistura de ingredientes. Então, esses alquimistas, que eram considerados sacerdotes, grandes sábios, eles iam trabalhando a personalidade, o chumbo da personalidade do ser humano, até eles, usando ingredientes, usando simbolicamente, né, até transformar esse ser humano, essa personalidade em ouro, um desenvolvimento
pessoal, psíquico, a ponto dele ser considerado quase como um semideus. Tá? E por isso que Hermes Trismegistus ele era considerado 3 vezes grandes, né? Que ele desenvolveu, a alquimia ela desenvolve nas 3 partes, o corpo, a alma e o espírito. Por isso 3 vezes grandes, que também mais na frente nós vamos ver que fala sobre a Trindade. Então a alquimia é a química de Deus. E Jung, então a verdadeira alquimia acontece dentro do homem. Então esses alquimistas queriam transformar essa personalidade do ser humano. É o processo de conhecimento profundo do desenvolvimento e amadurecimento do homem. E Jung, percebendo isso, o primeiro contato dele com a alquimia, que ele recebeu um presente, um livro chamado A Flor de Ouro, de um chinês, né, que veio da China, e ele começou a estudar a alquimia na teoria dele, quase já no final da formação teórica dele. Então, ele chegou esse livro para ele de presente, sincronicamente, né, por acaso, e ele leu e percebeu que aquele livro que falava sobre a alquimia era a base histórica da teoria dele. A alquimia e a psicologia junguiana são sinônimos. Então, aí ele enveredou a estudar, a buscar sobre esse conhecimento, né, que é a alquimia. E que para ele a alquimia e o processo de individuação é uma coisa só. E Jung trouxe essa frase: quer queiramos, quer não, mais cedo ou mais tarde, o fator cosmovisão terá que ser levado em conta, porque a alma está em busca da totalidade. Então Jung foi muito criticado, porque ele foi considerado místico, que ele era religioso, que ele era teórico e não era psicólogo, né? Apesar dele ser psiquiatra, ele buscou essa teoria e ele queria muito, antes de ser psiquiatra, ele queria ser muito arqueólogo. E ele conseguiu essa arqueologia na psique humana, né? Então ele foi buscar esses conhecimentos profundos, milenares, que é a alquimia, e ele percebeu que esses conhecimentos é que fundamentava toda a teoria dele. Então foi um achado para ele a alquimia. Aí ele começou a estudar sobre a alquimia. Então, a alquimia é o caminho que conduz à individuação, que leva à totalidade, ao homem oculto em nós, Self, o Cristo, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre as estruturas psíquicas de Jung, mas tem o centro da estrutura da psique, no mapa da alma de Jung, que é o Self, que é o símbolo de Cristo, que é também Deus. Mas para Jung, o que seria esse Self, o que seria esse Deus? Seria essa força universal, não totalmente esse Deus das religiões, mas seria algo iluminado, algo de força, de iluminação dentro de nós. E ele caracterizava o Self também, Cristo, como sendo o amor. Então é aquilo, quando a pessoa consegue desenvolver esse processo alquímico e vai de encontro com essa estrutura psíquica interna de cada ser humano, ele desenvolve esse amor. Mas não é esse amor passional que nós temos, um amor incondicional, um amor universal, né? A alquimia é a união dos opostos em nós. Para Jung, ele percebeu, estudando a psique, ele percebeu que nós somos seres humanos, que os seres humanos de maneira geral, nós somos incompletos. Está todo mundo procurando uma parte de si mesmo. Tem um vazio, até Nietzsche fala, o tamanho do vazio do ser humano é do tamanho de Deus. Então Jung percebia que nós somos incompletos, que o ser humano é incompleto, que todos nós estamos nesse processo de desenvolvimento para nos tornarmos um ser total, um ser inteiro. Então nós temos uma parte. Aí tem a ver com as estruturas psíquicas, ânimos e ânimos, e outras mais. Então, à medida que a gente vai, todo mundo tem essa procura de algo que ele não sabe o que é, mas sabe que é muito bom. Essa busca interior. E essa união dos opostos em nós, que seria a união entre o ego e o self, são as duas estruturas do mapa da alma do Jung. Nós temos aqui o ego, que seria o centro da consciência, e o self. Isso aqui é a união dos opostos, né?
esse casamento interno, esse casamento alquímico que a gente vai realizando ao longo da vida. E quando a gente consegue realizar esse casamento interno, essa união interna, completar essa parte que falta em nós completamos esse processo de individuação. Não é que completamos, nós alcançamos, ele continua ainda, mas a gente chegou nesse casamento interno. E aí é produzida em nós essa pedra filosofal, o elixir da vida eterna. Ou seja, eu me completei um ser completo. Aliás, aconteceu esse casamento interno, esse casamento alquímico. O que acontece? Seria aqui a parte do ego, aí eu teria a psique, e aqui seria essa versa psíquis, que seria essa união que é a trindade, Hermes Trismegistus, os três. Então eu teria essa vida eterna, eu não morreria mais, eu seria a pedra filosofal, eu teria me transformado em ouro, tá? Mesmo ainda em vida. Então aqui nós temos as figuras alquímicas, a alquimia, ela é tudo no Jung, ela é muito simbólico, né? Então o símbolo, ele fala muito mais do que a imagem. Então nós temos aqui esse casamento interno que simboliza o Sol, o casamento, a dualidade, né, os opostos, o Sol, a Lua, o Rei, a Rainha. Unindo essa parte interna, nasce a Fênix, que nasce essa versa psíquis, que seria o Self, que seria a totalidade, que é a Trindade. Eu sou três, eu sou um, eu sou dois, e tudo é um só. Pai, Filho e Espírito Santo, que seria essa união interna. Aqui também mostra essa união do masculino e o feminino, o casamento alquímico. Por isso que a alquimia era considerada heresia, porque eles traziam essas imagens simbólicas para explicar um conteúdo muito profundo. Porque se falasse assim, de uma forma para se entender, não de uma forma simbólica, eles eram caçados, eles eram crucificados, eles eram mortos, né? Então eles tinham que passar esse conhecimento por meio de símbolos. Então eles usavam essas figuras alquímicas e muita gente não entendia e achava que era uma heresia, né? É a união do ânimos e da ânimas, é a totalidade, é o casamento interno. Então, eu dei essa primeira introdução, agora nós vamos falar das 3 fases principais da alquimia, tá? Na verdade, são 3 fases, mas tem alguns autores que colocam 2 intermediárias, que colocam 5. Aqui nós temos 4, aqui apareceu só uma intermediária. Nós temos aqui a primeira fase, que é a nigreto. Da nigreto para albedo, tem uma que a gente coloca aqui, alguns autores colocam como a fase azulada, tá? Depois nós temos albedo e depois nós temos arrubedo. Entre albedo e arrubedo tem essa fase amarelada. Aqui não apareceu azulada. Mas então, na verdade, são 3 fases principais, que é a nigreto, albedo e rubedo. São 3 fases que o ser humano passa nesse desenvolvimento da pedra filosofal, nesse desenvolvimento do ouro da personalidade. Isso não é para alguns, é para todo mundo. Mais cedo ou mais tarde, todo ser humano vai passar por isso. Jung descobriu que isso não é para alguns, é independente da cultura, independente da classe social, todos nós vamos passar. Esse é o processo de desenvolver Deus dentro do ser humano, de desenvolver self no ser humano. Aí a Von Franz fala, né? A alquimia é a busca da imortalidade, é o encontro com o amor. Esse encontro com o amor, lembra que eu expliquei? Que esse amor é o self, é Deus, tá? Então, aqui, olha a preciosidade desse conhecimento, olha a importância desse conhecimento. Todos nós vivemos de uma forma assim, meio que cega, meio que perdida, igual, sabe aquele boneco João Bobo na vida? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para que eu vim? Para onde eu vou? E Jung trouxe na teoria dele toda essa explicação. E dentro da parte da alquimia vai mostrar o que eu preciso fazer para alcançar esse amor, para alcançar esse self, para alcançar a minha totalidade, esse ser dentro de mim. Uma hora eu consigo. Além
desses 3 períodos, dessas 3 etapas, nigreto, albedo e rubedo, nós temos dentro delas, circulando, são 7 fases de desenvolvimento, que é sublimátil, mortificátil, putrefácil, calcinátil, conúntil, são 7 fases. E essas 7 fases acontecem nesses 3 períodos. Não tem uma sequência o tempo todo. São as fases de transformação dessas substâncias químicas dentro de nós. Tá? Tem hora que eu vou entrar na solútil, tem hora que eu vou entrar na mortificátil, tem hora que eu vou entrar na coagulátil, tem hora que eu vou entrar na conútil, na putrefácil, ao longo da vida. Tá? E esse processo, não pense vocês que esse processo assim, de individuação ou da alquimia acontece assim, 1 ano, 2 anos, depende. Depende, tem pessoas que passam a vida inteira nele, tem outras pessoas que às vezes entram e não conseguem sair. Então é de indivíduo para indivíduo. E nós no consultório, a gente tem a condição de ver aonde está o meu paciente, em que fase ele está. E o que eu posso fazer para ajudar ele passando para os outros. Como eu vou trabalhando. Tá? Então essa figura é outra figura alquímica, onde ela é chamada Montanha dos Adeptos, onde mostra, olha, nós somos semelhante a esse peregrino aqui. Estamos de olhos vendados, porque a alquimia, no processo alquímico, a gente vai abrindo a nossa visão interna, que essa visão interna é do self. Então, a gente, quando começa nesse processo, a gente está andando na vida normalmente, como esse rapaz aqui, cego. E, de repente, sem querer, a gente começa a entrar nessa montanha, nessa escalada, nessa subida, até chegar aqui, ó, no leito nupcial. O que acontece no leito nupcial? O casamento alquímico, a união interna entre o ego e o self. Houve o casamento, nasce a fênix, que é o símbolo, a pomba do Espírito Santo. Porque quando Jesus foi batizado ali, veio a pomba do Espírito Santo e pousou sobre ele. É a mesma simbologia da fênix. Já viu aquela frase? A fênix renasce das cinzas? Sim. Então, as cinzas é um dos símbolos da calcinate. E aqui nós temos todos os planetas que vão influenciando nesse processo. Aí a alquimia também tem a ver com o zodíaco, os 4 elementos. Então, os alquimistas pegavam uma figura, um símbolo, para explicar todo o processo. É muito lindo quando a gente começa a analisar essas figuras alquímicas, porque está toda a simbologia explicando todo o processo ali. Aí nós temos as 3 etapas, né? O preto, que é a decomposição, é a nigreto. Normalmente, na nigreto, a pessoa entra num processo de sofrimento muito grande. É uma depressão, é uma patologia, tudo está cinza, o mundo está cinza, os sonhos são pesadelos, né? Tudo muito ruim, é uma fase terrível. Depois, quando ele começa a tomar consciência e vai purificando, vai limpando, ele vai entrando no branco. A matéria almada. Aqui já está seria mais o ego entrando em contato com a sua alma, né? E a rubedo é quando acontece o casamento alquímico, que aí são 3, né? O corpo, a alma e o espírito. São essas 3 fases. Ai, meu Deus. O início da obra, que é o nigreto, normalmente, como naquela primeira gravura lá da Montanha dos Adeptos, o peregrino anda naturalmente na vida. Aí, de repente, ele entra nesse primeiro período, no nigreto. Aí, olha o que acontece. No início da obra, o indivíduo é tomado por uma intensa infelicidade e melancolia. Sempre começa com uma catástrofe ou uma patologia. Existem 2 caminhos desse processo de individuação, desse processo alquímico. Muitos conseguem pela ciência, pelo estudo, pelo amor. É mais fácil. Mas a maioria, digamos aí 90% do ser humano, ele vai por esse caminho da catástrofe, da tragédia. Por quê? Porque nós somos cegos e a gente fica titubeando. A gente vive, como diz Freud, em busca do prazer para o ego, em realizar o ego. Então, normalmente, a gente busca na vida coisas que realizam o ego.
E mais tarde é que a gente vai pensar, principalmente quando acontece uma catástrofe, ou quando você entra num sofrimento, né, patológico, é que você vai pensar nessa parte interna, que você vai começar a olhar para dentro, para olhar para si mesmo. Então é a crise da meia-idade. Jung chamou esse período em que a gente entra no Nigreto da meia-idade, ou a crise da meia-idade, a metanoia. Metanoia quer dizer arrependimento, a metade da vida. Né? Então, nessa crise da meia-idade é a descida aos infernos, é a descida ao Hades. Descer ao Hades é descer nos infernos de mim mesma, tá? Nos meus monstros, nas minhas sombras, nos meus defeitos, onde eu vou ter que começar a limpar aquilo, começar a elaborar aquilo. E é o deserto, é a mansão dos mortos. Se a gente vê quando Jesus morreu, ele desceu à mansão dos mortos. Todos os profetas bíblicos, eles passaram por esse período de deserto. Qual o nome daquele que entrou na caverna? Daniel. Elias, todos eles que passaram, todos os profetas, por que eu vou citar muito exemplo da Bíblia? Porque Jung pegou também, se a gente pegar a literatura de Jung, a gente vai ver várias citações bíblicas nela. Por quê? Porque ali é um processo alquímico. E se a gente pegar todos os profetas de uma maneira geral, eles passaram por esse processo de individuação. Eles passaram por esse processo alquímico. Então, a gente vê esse sofrimento, a gente vê essa preparação que depois vai culminar na Rubeira. Nessa fase, o indivíduo está mergulhado nas trevas, na ignorância. O primeiro passo para a cura, faltou ali. O primeiro passo para a cura é a integração dessa sombra, por isso o nome Nigreto. Está tudo escuro, o ego não tem consciência, o ego está em busca do prazer, e aí ele vai começando a tomar consciência de outras coisas na vida, vai valorizando outras coisas. Então, e nesse processo alquímico, é na Nigreto que o ego ainda tem controle. Depois que ele tem esse arrependimento, que ele tem essa conversão, que ele tem esse voltar para si olhar, para ver seus defeitos, para se melhorar, ele entra no albedo. Aí ele já tem total processo e organização do self. Se a gente pegar a história de Jó, exemplifica muito a Nigreto, quando ele passa todas aquelas perdas, todo aquele sofrimento, até ele entrar, até ele se submeter e o self chegar e eles dialogar, né? A Nigreto é o princípio da arte, é a obra do corpo. Por quê? Na Nigreto acontecem dois processos principais, que é a putrefação e a mortificação. O ego precisa morrer. Na verdade, o ego não morre fisicamente, porque se a gente morrer, a gente não consegue o processo de individuação. Mas ele precisa morrer nele aqueles princípios do prazer, aqueles princípios que ele fica buscando nessa vida. Porque às vezes a gente passa por essa vida achando que nós somos daqui, nós estamos aqui. E é um período muito curto, gente. E às vezes a gente vive como se aqui fosse a eternidade e esquece dessa busca, dessa individuação. Então, o corvo, ele é o símbolo. Os alquimistas traziam essas figuras, todas essas figuras alquímicas, simbolizando essa fase da Nigreto. O que seria essa frase da Nigreto? O corvo, ele aparece onde tem o quê? Carniça, morte, podridão. Então, por isso que ele é um símbolo do início dessa fase. Porque está morrendo em nós muitas coisas. E normalmente nessa fase a gente vai ter sonhos de... Na verdade a gente fala assim, não tipo de sonho, de pesadelos. Onde as imagens são negras, onde as imagens estão tudo escuro, com muito sofrimento. Então é essa mortificação do ego, é essa transformação do ego. Aqui, ó, nessa primeira gravura, nós temos aqui o vaso, que simboliza a cuba alquímica, onde vai acontecer toda essa transformação. Quem é o vaso, quem é a cuba alquímica? É o nosso corpo. E o corpo está alimentando, lá dentro vocês estão vendo que tem a pessoa junto com o animal.
ali é onde vai transformando, ali no caso o humano simbolizaria o self com a parte animalesca que é o ego, que é essa transformação. E o corvo está alimentando isso daí. Nessa segunda parte aqui, nós temos aqui, olha, esse aqui seria o ego, mas ele ainda não tem consciência sobre o self, sobre a luz, sobre o espírito que é dele. Isso vai, ele ainda está sem total consciência, sem entrar em contato com essa parte, digamos assim, saudável dentro dele. O crânio também simboliza a culpa alquímica, porque muitas coisas, a psique, pensamentos, ideias, sofrimentos, acontece, está dentro da gente, mas a cabeça, os pensamentos, é o que mais nos corrói, né? Por isso que ele é também simbolizado a culpa alquímica. O início da obra, né, ainda na Negrete, é o momento em que o indivíduo é tomado pelas paixões, pelas possessões, pelos apegos, pela sombra. Por quê? Porque o ego luta bravamente nesse processo, ele quer melhorar. Ele não sabe, tem muita gente que quando entra numa tragédia ou quando entra no processo de uma patologia, seja ela qual for, acha, eu preciso me curar disso. Mas eles não entendem, a gente não entende que aquilo é a própria cura da alma. Que aquilo ali está matando, está apodrecendo, tudo isso aqui que o indivíduo busca, essas paixões, essas possessões, esses apegos, essa vida que a gente vive aqui no ego em busca do prazer, tá? Então, uma vez eu fui dar uma palestra e falei assim, olha, graças a Deus quando você entrar numa depressão, quando vier um sofrimento, porque ali seu processo começou, porque eu posso passar uma vida inteira e esse processo não começou. As pessoas quase me jogaram para fora. Mas a gente precisa, e cada vez que vem uma dor, se a gente pegar na Bíblia também tem várias lamentações, todos eles passaram por essa dor. Quando vem uma dor, a gente sai do outro lado, o ego mais sábio. A alquimia, a busca da pedra filosofal, é a busca da sabedoria, do amor. E tem uma frase de Jung que a sabedoria, o amor só se abre aos lábios daquele servo que é mais fiel, que aguenta a dor, que aguenta essas patologias, tá? Então não veja isso como uma coisa ruim não. Pensa, eu sei que então eu entrei no processo, não vai ser fácil, é dolorido, mas pelo menos eu já entrei. E quando entra não tem como voltar não, é dali para frente, ou eu paro onde eu estou ou eu continuo. Tá? Muitas vezes a gente nega esse chamado dessa alquimia, né, dessa individuação. Nessa fala aí de Jesus tem esse negar o chamado. Se queres ser perfeito, vá, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então olha só, isso aqui ele está mostrando porque ele quer esse desapego, que a pessoa perca esse apego, esse desapego. Nessa fala aí, o que a pessoa foi? Não foi, ele até queria, ele até estava assim meio apaixonadinho, gostando daquela ideia, mas ele não teve essa força de vencer a si mesmo, né? Mais na frente, certamente, ele vai ter. A aceitação do chamado é o que acontece nessa outra fala aí. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Então aqui ele aceitou. E aceitar esse chamado, aceitar esse processo de individuação, esse processo alquímico, parece loucura aos olhos de muita gente, tá? Mas é uma transformação onde você está o tempo todo com esse diálogo interno, que você está tendo essa sincronicidade, essa orientação do seu self. Por exemplo, Jung recebeu de presente, na hora que ele estava precisando fundamentar a teoria dele, falando sobre alquimia e tantas outras coisas sincrônicas que acontecem. Ocorre no indivíduo, ainda nessa fase da Negrete, né? Ocorre no indivíduo uma ânsia não sei de quê, uma solidão abissal, um desejo de algo ardente, mas não sei o que é. Parece que quero arrebentar as paredes de mim mesmo. Essa é a frase de Monfrance. Então tem aquela insatisfação dentro da pessoa, aquela incompletude que eu falei lá no início, que Jung percebeu que o ser humano tem.
nada tá bom, mas ele sabe que em algum lugar ele vai encontrar aquela coisa que vai preenchê-lo. Às vezes eu dou um exemplo assim, tem dia que eu chego lá em casa e falo assim, nossa, eu sou mineira, né? Nossa, eu tô com vontade de comer um trem gostoso. Aí meus filhos, ô mãe, eles falam, mas é uma coisa, assim, é um sabor, eu sei que existe um sabor bem gostoso, mas eu ainda não sei o que é. E que quando eu provar aquilo, aquilo vai me encher, aquilo vai me preencher. Então a gente fica na Negrete, quando a gente está nessa fase, a gente tem essa insatisfação. Aí a gente busca, às vezes no trabalho, às vezes no relacionamento, às vezes numa viagem, mas aquilo não preenche. Às vezes na questão até financeira, de dinheiro, quero enriquecer, a hora que eu enriquecer eu vou ser feliz. Aquela felicidade que todo mundo busca. Mas não é isso, é a pedra filosofal, é esse processo, né? O caminho que conduz à paz é extremamente estreito e ninguém o encontra a não ser pelo sofrimento da alma. Jung que trouxe, né? Esse processo de alquimia a gente vai ver também no mito, na Odisseia de Ulisses, tá? Nesse mito ele mostra todo esse processo de desenvolvimento alquímico. Na terapia, nessa fase, o indivíduo tem o costume de projetar o chumbo, né, que é a sombra, no outro. Então, na terapia, a gente vai ver, a pessoa vai chegar melancólica, a pessoa vai chegar chorosa, a pessoa vai chegar em sofrimento, ela só chega pra gente na igreja, né? Em sofrimento, e tudo é culpa do outro, tudo é o outro que causou em mim, o outro que é responsável. E a primeira parte da Negrete que eu falei, que a cura é essa integração dessa sombra, ele tem que tomar consciência que não é o outro que está fazendo isso com ele, mas ele mesmo. Então ele vai ter que trazer a sombra e dar conta de apodrecer esses pensamentos deles, essas coisas inadequadas dele e dissolver aquilo. Porque é muito fácil, eu me separei porque foi culpa do meu marido, eu estou em depressão porque meu pai ou minha mãe fez isso. Não! Existe algo cósmico nessa primeira fase. E nós temos que dar conta disso. E nós, como terapeuta, a gente vai ajudar o paciente a enxergar isso. A recolher essa sombra e vamos lá, isso é seu. Não é da sua mãe, não é do seu pai, não é do porque você perdeu seu filho, não é porque sua empresa faliu, é seu. O que está acontecendo? Tá? Então, integrar a sombra é aceitar nosso chumbo de volta para então lapidá-lo, limpá-lo. É recolher a projeção e beber o gosto amargo do sal, né? Da nossa própria natureza corrosiva, dessa nossa própria natureza instintiva, animalesca, e a gente tem que transformar isso, limpar isso, humanizar essa nossa natureza animalesca. Por minha culpa, por minha tão grande culpa. Essa frase eu sempre escutava na igreja católica e eu ficava revoltada, né? Como assim, minha culpa por minha tão grande culpa? Né? E sempre fala isso, né, nas missas. Então, a culpa, o processo, a responsabilidade desse processo de individuação é nossa, não é de ninguém. E obrigado por eu estar nele, por eu começar a sofrer e entrar nele, por essa transformação. Ainda nessa primeira fase, as pessoas nessa fase sempre têm pesadelos, sonham com animais peçonhentos, vorazes, e eles representam a sombra do indivíduo, algum conteúdo do indivíduo ali. Por isso que é repugnante, a gente repele. Não, aquilo não é meu, é feio. É difícil olhar a nossa sombra, é difícil olhar os nossos defeitos, aquilo que a gente tem que melhorar. Mas é fácil enxergar isso no outro. Por isso que a gente projeta a nossa sombra em várias pessoas, em várias situações, tá? O paciente só consegue sair dessa fase quando o ego olha para dentro e por meio da autocorreção, da reflexão, admite sua impureza, imperfeição diante do self, como é o exemplo de Jó. Viu quanto que Jó sofreu? E ele era religioso, ele era rico, ele tinha posses, tinha uma família estruturada, tinha filhos, esposa, perdeu tudo. E ele, enquanto ele não vai cedendo ao self, enquanto a gente não ceder ao self, a gente vai perdendo as coisas, tá? Se eu tomo consciência mais rápido, menos sofrer. Se eu levo mais tempo, e esse tempo é individual, é de cada um. Tem pessoas que conseguem se curvar mais rápido ao self, né? Porque nós somos, a nossa estrutura
crística, ela é a perfeição. Tá? Todos nós temos a centelha divina dentro de nós, a perfeição dentro de nós. Só que o ego, ele é luciferiano, ele quer viver os prazeres. Então ele não olha para dentro dele mesmo, que é ele. Ele não olha para aquela outra parte dele que existe, que não é do outro, é ele. E aí não cede. A ilusão de que o problema existe fora do eu, tem que acabar, né? Tem que sufocar esse princípio do senso comum. Como eu falei, a culpa é do outro, o outro é que provocou isso em mim. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. É azedo, amargo, corrói olhar para nós mesmos. O autoconhecimento no início é amargo. Por isso aparecem as resistências e tentamos escapar fugindo da terapia. Tá? Às vezes a gente começa e larga, não, isso não tem nada a ver comigo, esse terapeuta não está me ajudando, mas isso dentro do processo é uma resistência, é a negação do chamado lá atrás. Aí quando dói de novo ele volta, fica mais um pouquinho. Então é um processo de muita instabilidade. Para suportar, tem que tomar a substância da pedra dourada. Para suportar essa nigredo, para elaborar essa fase, ele tem que entrar em contato com o self. Tá? Porque é o self que vai direcionar tudo. E à medida que quando a gente começa a escutar o si mesmo dentro de nós, o self em nós, a gente começa a sair desse nigredo, começa a tomar consciência, que é a cura na psicoterapia, né? A cura na psicoterapia é a tomada dessa consciência. É quando a gente vai percebendo, poxa, não foi tão culpa só do meu marido, eu também contribuí para essa separação. O que eu fiz para contribuir para que essa situação chegasse nesse estado? Então a gente vai começando a ampliar a consciência e a amadurecer, é o processo de amadurecimento também. E já não vou ser tão infantil a ponto de achar que tudo é culpa do outro, né? Então eu vou começando a tomar essa substância, e quem serve essa substância, por isso que a terapia é importante, ó, é o papel do terapeuta. Ele serve a conta-gotas essa substância ao moribundo que é esse ego, tá? Como que ele serve? Porque nós terapeutas, a gente tem condições, de acordo com a teoria, que eu sou junguiana, bem clássica, né? De acordo com a simbologia dos sonhos, de toda a terapia que a gente vai trabalhando com o paciente, a gente consegue ver os pontos cegos que ele não consegue. E aí a gente tem que fazer o confronto. Será que só o seu esposo contribuiu por essa separação? Vamos olhar a sua história? O que você fez também para ajudar que essa situação chegasse nesse ponto? Ou o que você fez para que essa empresa falisse? Né? Então, essa conta-gota é justamente esse confronto com o paciente com a própria sombra. A fase da nigredo traz a pessoa para a terapia. Indica que a alma já entrou na opus alquímica. Lembra da montanha dos adeptos? Aquela escadinha? A sombra da nigredo é a mais profunda, invisível e mais distante da consciência do indivíduo. Nessa sombra reina-se, está no reino do Hades, né? No inferno de Dante. É a vestimenta do mundo das trevas. Então nós temos aqui duas gravuras alquímicas também, ó. Tudo escuro e a tortura, né? O inferno, como se fossem os infernos mesmo. A morte contém a chave da vida. É morrendo que se vive para a vida eterna. Precisa-se entrar na paixão de Cristo para se ter o direito da ressurreição. Então, nessa fase da nigredo, a gente entra, ela é simbolizada também como aqui a paixão de Cristo, né? Eu preciso morrer, essa parte egóica, para nascer, para ter a ressurreição. A ressurreição, ela acontece na rubedo, no terceiro período da fase alquímica. Morre à vontade própria. Se o processo não passa, é porque agarramos muito no ego, na carne, no mundo. O buscador é levado aos limites de sua resistência. Então, toda a via cruz de Jesus, ele simboliza esse processo alquímico. Ele simboliza o processo de individuação. E interessante que a gente vê um exemplo, né, como Cristo, ele não resmungava, ele não lamentava, ele não
Oi? Não reclamava. Por quê? Porque ele tinha essa consciência que ali ele estava mostrando, ele estava deixando o exemplo para nós. E muitas pessoas entram na fase da negreza e é uma lamúria só, uma lamentação só, reclamam o tempo inteiro, falam tudo é culpa do outro. Isso mostra a infantilidade desse ego. E esse ego precisa amadurecer nesse processo de desenvolvimento para chegar à consciência de parar com essa lamentação, lamúria. Quando a gente fica perto de alguém que está o tempo todo lamentando, lamuriando, o que a gente sente? Não é desconfortável? E muitas vezes assim, como é que ela não enxerga, né? Como é que não vê? Mas ali, gente, a gente tem que ter paciência, principalmente no consultório, porque o ego, lembra lá na figura lá inicial, está com os olhos vendados. Ele só vai conseguir começar a tomar essa consciência e enxergar quando for abrindo essa visão interna que é do céu. Aí ele vai tomando consciência, como Jó fez, como aconteceu com Jó. O indivíduo sente uma infinita saudade. De quê? De quem? Não se sabe, só sabe que sente uma saudade. Uma tristeza, uma angústia, tudo está ruim. A gente sente isso na pessoa, né? Na fase da mortificação e putrefação, ocorre a quebra e a decomposição dos conceitos e padrões fixos do ego. Então, o que precisa morrer, o que precisa apodrecer? São os padrões fixos. Por exemplo, a pessoa chega, eu me separei porque meu marido me traiu. Por que aconteceu isso? Para chegar a essa traição, ele não percebe todo esse processo de transformação, de construção, que ele também contribuiu para aquilo ali. Então, nesse momento da mortificação, a pessoa já não aponta dessa forma, a culpa foi do meu marido nesse processo de separação. Ele já consegue olhar para o outro e ver também que ele contribuiu. Ele já não culpa, já diminui a raiva, já diminui a acusação, entendeu? Já não julga tanto o outro. Ele consegue ver que ele também contribuiu para aquele processo. Então, isso é a mortificação desses conceitos fixos. Tem gente que fala assim, eu não perdoo, ele me fez, ele vai pagar centil por centil, centavo por centavo. Aqui, ele vai ter que passar nesse processo aqui, de decompor esse conceito fixo. Quanto mais ele ficar nessa fala, mais ele vai demorar a sair da igreja. Mais ele vai sofrer. Ele está trazendo só situações de sofrimento para ele mesmo. Mas assim, gente, é muito fácil falar, né? Mas quando você decompor como? Tomar consciência, o decompor é quando você toma consciência e vê que a culpa não é do outro. Meu marido me traiu, mas aí eu vou tomando consciência, poxa, o que eu fiz? Eu já não saía mais com ele, eu já não dava mais atenção, a gente não conversava. Ou simplesmente eu entendo, poxa, o sentimento acabou. O sentimento acabou, é um direito dele encontrar outra pessoa. Entendeu? Eu vou perdoar, igual Jesus falou lá. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Entendeu? Eu não vou julgar mais o outro, eu não vou crucificar o outro ali. Eu simplesmente vou entender que aquilo é um processo do outro. Se a gente olhar os grandes sábios, de maneira geral, eles não julgam. Eles têm a paciência de um Jó, né? A gente conversa com eles assim, eles têm uma sabedoria, por mais que a pessoa esteja fazendo a coisa errada, eles sabem que aquilo ali é o processo dele. Entendeu? O que acontece nesse caso, eu tento trabalhar esse lado, porque você contribuiu com essa separação, traição, mas está muito comum, por exemplo, uma paciente que traiu uma vida, ele vai lá e precisa passar por esse processo, ele vê o que ele contribuiu, ele vai lá e trai também. É porque esse processo também. Sim, mas aí ele mostra que o ego dele ainda está muito na negreza. Às vezes nem entrou ainda. Porque a hora que ele entra, que ele vai ter essa maturidade, ele já não pensa assim. Então a gente consegue ver o nosso paciente. E às vezes o paciente que chega ainda está nessas paixões, nesses padrões fixos, a gente vai ter que ajudar, vai ter que trabalhar para ele começar a olhar diferente, que é o confronto na terapia. A mortificação é a moagem, né? Como sementes num pilão. Tudo é refinado, cada vez mais fino, virar pó. Né? Mortificar a culpa. Nesse livro aqui, de Santo Agostinho, é linda a história de Santo Agostinho. As Confissões de Santo Agostinho.
Ele moeu tudo que ele confessou lá, porque ele vivia na boemia, né? Tá. Como ajudar então o paciente que está nessa fase da lúcida, da reclamação, cegueira? Como ajudá-lo para que ele chegue nesse processo de reconhecimento e modificação? Existe algo que eu poderia fazer além de só ouvir e questioná-lo? Vai confrontar. Será que só o seu marido contribuiu para a separação? Vamos olhar a sua história? Em que situação também você estava contribuindo? A gente vai ajudar ele a enxergar esse outro lado. É o confronto na terapia. Colocar ele dentro da história. Dentro da história e ele pegar a parte dele. É meio difícil eu explicar isso aqui, mas é mais ou menos isso. É o confronto, é ajudar ele a tomar consciência de que ele também contribuiu naquele processo. A culpa não é só do outro. É. A putrefação é a decomposição. Eu estou andando rápido, gente, porque senão eu não vou dar conta de cumprir até as 10 horas que o curso me deu. A putrefação é a decomposição ou desmembramento dos conteúdos cristalizados. É a putrefação dos desejos, dos amores, dos apegos, da rigidez desse ego. Esse ego tem que mudar. Ele tem que deixar de ser criança e passar para as outras fases. Adolescência, maturidade, entendeu? Se a gente olhar a natureza é perfeita. Tudo é perfeito. É porque a gente não consegue. O nosso ego é muito pequeno para entender. Tem muitas pessoas que não gostam de aceitar a velhice. Mas é na velhice que aparece a maturidade. E é com a maturidade que eu deixo a minha criança para trás. A criança precisa crescer. Olha as fases de desenvolvimento que vocês estão estudando aí em Freud. A infância, a adolescência, a maturidade. E na crise da meia-idade é quando entro nessa montanha dos adeptos. Agora a gente cansa de ver pessoas com idade já 30, 40, 50, com a fase psicológica lá no infantil. Não tem jeito, tem que crescer. E crescer é você pagar o preço. É sair do jardim do Éden. Como o nascimento da consciência lá é sair do jardim do Éden e sustentar você com o próprio suor do seu trabalho. Qual é esse trabalho? Esse trabalho de integração da sombra. Ficar no reino infantil não individua, não cresce como ser humano. Vamos voltar. Frequentar a terapia é impedir que a cria do corvo volte ao ninho. Por isso, não pode dar alta ao paciente antes de solidificar as mudanças. Então, nesse processo terapêutico, às vezes a pessoa até fala assim, não, eu já estou bem. Se a gente percebe que ela ainda está lá no nigreto, se der alta, o que acontece? O corpo vai vir e vai produzir novos nigretos, novas dores. Então, às vezes, quando consegue uma melhora, aí tem que deixar isso solidificar. Porque qual é o objetivo da terapia junguiana? A pessoa chegar ao ponto que ela mesma se terapeutiza. Terapeutiza? Entendeu? Que ele mesmo dá conta de fazer o processo. Quando ele vê, ele pergunta, peraí, o que o meu cérebro está querendo falar com isso? Essa é a autonomia, essa é a alta, é a cura psíquica. Olhar os sonhos, olhar seus conteúdos e ele mesmo conseguir. Ele conseguir a não ter mais aquele ponto cego. A magia negra é a atração permanente. Peraí, a magia negra é a atração, é a permanência e fixação na negreta. Por que a magia negra? Porque na magia negra, de maneira geral, todos que de uma forma arquetípica, a gente busca satisfazer o que na magia negra? O ego. Eu dou tanto se você trouxer meu marido de volta. Ou eu dou tanto se eu conseguir passar, então, entendeu? Então, ali eu estou nessa fixação permanente na negreta. A negreta ainda é a obra do ego. O ego está querendo ainda a busca do prazer. É a ilusão do mais rápido, né? O inconsciente na negreta, no primeiro momento, irrompe a consciência no nível baixo ou animal. Isso aí nós já falamos, né? Nesse momento, o ego é tomado pelo impulso sexual e desejo. Então, as coisas... O inconsciente, como ele está na negreta e ele desce nesse nível instintivo, animalesco, então é muito comum o indivíduo desenvolver algumas fixações, tanto sexual, em busca do desejo, tá? Isso mostra
que esse desejo ele precisa apodrecer, mortificar esse desejo. Tá? Eva queria satisfazer o desejo, a impulsividade. Ela se manifesta, Eva queria satisfazer o desejo. A impulsividade, ela se manifesta na forma de reações físicas. E esse desejo sexual, esse desejo por ter as coisas, esse desejo de apego, ou esses padrões fixos, eles se manifestam por meio dessa compulsividade. Eu quero porque quero. Eu quero viajar, fazer tal viagem. Não está dando, mas ele está naquela impulsividade. Ou então eu quero comprar. Aí acaba fazendo coisas e depois a pessoa se arrepende, agindo como criança. A criança quer porque quer o pirulito a todo custo. E depois que tem, às vezes nem tem graça. Mas é porque eu ainda estou na fase da nigreta e eu preciso mortificar. É o autocontrole. Peraí, eu vou comprar. É uma compulsão por comprar mesmo. É um desejo desenfreado ali. Aí a maturidade pergunta, será que eu necessito mesmo disso? Será que isso que eu vou comprar está precisando? Então aí a gente vê já o raciocínio do self. A gente escuta muito. Quanto mais a gente escuta ele, mais ele nos ajuda nesse processo de individuação, nesse processo de desenvolvimento. A alquimia é educar, limpar os instintos. Tudo que é impulsivo, tudo que é rígido, toda essa parte instintiva, animalesca nossa, ela é egóica, ela é luciferiana. E isso precisa apodrecer, isso precisa morrer, para que nasça essa maturidade. A individuação é ter autocontrole sobre esses instintos, sobre essa compulsão, sobre esses desejos que eu tenho. Isso é a maturidade, isso é a individuação. O término do nigreto passando para o albedo é uma fase bem difícil também. É nessa fase aqui que eu falei que aparece alguns autores trazem a fase azulada. Tá? É o término desse processo, aparece a estrela branca, brilhante, a Virgem Imaculada. A fase só pode ser concluída mediante a ajuda do céu. Então, na nigreto, quem pode fazer toda essa putrefação, toda essa quebra, toda essa tomada de consciência é o ego, é ele que tem que mudar. Quando ele já cede, quando ele já começa a tomar essa consciência e baixa um pouco a crista, aí entra na albedo. Aí sim, o self, porque aí ele já abriu um pouco essa visão interna e a audição também, e ele começa a ouvir as instruções dele mesmo, do self que é ele, para ele fazer as coisas, né? Então, a fase só pode ser concluída mediante a ajuda do self. Isso só se dá aos poucos e só é entendida por aqueles a quem Deus ou o mestre abriu o entendimento. Então, nessa hora, sabe aquela frase assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? Então, nessa hora, vai chegar, se vocês pegarem, de maneira geral, todos os grandes sábios, eles sempre tiveram mestre. Porque ali o discípulo, que é o ego, já está pronto. Aí chega o mestre, ele vai começar a ajudar. O mestre também é o símbolo do self. Ele vai começar a ajudar e guiar e mostrar por onde tem que ir, o que tem que fazer. O indivíduo tem que desejar a Deus e perseverar. Um exemplo, no caso de Jó, né? Apesar de todo o sofrimento, ele não abandonava esse self, né? Ele acreditava, ele sabia e buscava ainda. Agora tem muita gente que aí já entra nessa melancolia e excomunga tudo e acha que nada tem, não cede, não tem essa humildade. Aí depois que entra nessa fase do albedo, o self vai estar o tempo todo presente, porque o ego já tem uma condição melhor de ouvir, de interagir com essa parte interna dele. O término da nigreta. Nessa fase do processo, o indivíduo sofre muitas aflições. O demônio tudo fará para frustrar a busca. Colocará desânimos, pensamentos de desencorajamento. Isso aqui é do livro do Edmund, que é Anatomia da Psique. Então, essa passagem, assim, quando eu já estou concluindo a nigreta, que eu vou para albedo, é outra fase bem perigosa.
Tá? Por quê? Porque eu já abri um pouco a minha visão interna, eu já tenho um pouco de entendimento e é fácil o ego cair na vaidade. Agora eu já sei o que aconteceu comigo, eu posso. Aí entra na vaidade e aí é onde pode cair de novo. Tá? Ele entra na vaidade e pode perder a humildade. Né? A nigreto não tratada pode levar o indivíduo ao suicídio. Então, nessa fase da nigreto, muitos suicídios acontecem nessa fase, porque a pessoa perde completamente a esperança, entra em desespero. O desespero é egóico, é luciferiano, então é muito comum. A raiva negativa que pode ocasionar violência e crueldade doméstica, além de psicotizar. Então, essa fase da nigreto, ela é realmente terrível. O que pode curar a nigreto? A decapitação, a separação, fazer distinção dos conteúdos, aquilo que eu já falei, né, desses conteúdos rígidos e a pessoa começar a tomar consciência, sabedoria e saber distinguir. Esse é o papel do terapeuta também. Ele fará os confrontos, aquela pergunta que você fez. O que o terapeuta faz nessa situação? Ele fará os confrontos, colocará a dúvida na afirmação rígida do ego, da pessoa. Ah, foi culpa dele sim. Será? Tenta pensar. Ele colocará dúvida na afirmação rígida do indivíduo. O terapeuta põe luz, insight na escuridão da nigreto do indivíduo. Ajuda o paciente a fazer o ego distônico. O que é o ego distônico? Ele olhar o processo de separação, toda aquela vida que ela teve com o casamento, fica de fora, olha lá. Veja em que situações você também deixou de contribuir para que esse casamento desse certo. Ajuda, o terapeuta ajuda ele a ficar de fora. Então aí ele vai diminuindo a força, ele vai entendendo, e isso é a cura, é a tomada mesmo de consciência. Dá a dose certa do remédio branco. Esse remédio branco é o albedo. O que é o albedo? É a consciência. Traz o logos cortador, decapitador para o sete terapêutico. Decapitar é cortar aqueles pensamentos rígidos, aqueles conteúdos inadequados, que o ego sempre traz. Ah, eu não, ele faz, eu não. Então vai cortando isso, vai decapitando. O que pode curar a nigreto ainda? O indivíduo pode ficar atrelado a... Olha, isso aqui é muito perigoso também, nós como terapeutas, né? O indivíduo, na nigreto, ele pode ficar atrelado à negritude do seu terapeuta que não foi decapitada. Por exemplo, o paciente chegou assim, ah não, foi culpa do meu marido porque ele me traiu. Aí o terapeuta fala assim, concorda com ele, faz um vínculo com essa parte doente dele. É mesmo, o que ele fez? Ele traiu, então tá, a culpa é dele. Então, ali, certamente tem um conteúdo do terapeuta que sofreu também uma traição e ele entra junto. E Jung trata na terapia sempre na dinâmica dos opostos. Se ele traz sol, o terapeuta vai ter que jogar lua. Se ele traz escuro, o terapeuta vai ter que jogar claro. Sempre a dinâmica dos opostos para trazer o equilíbrio. Se ele traz negro e eu jogo negro, não tem ali confronto. Não tem equilíbrio, não tem mudança, tá? Então sempre eu vou ter que estar confrontando. Para Jung, o espírito negro tem que ser degolado, separar o indivíduo do sofrimento. E para separar o indivíduo do sofrimento, nada mais do que tomar consciência da sua parte. Para sair do nigreto, o indivíduo tem que ser mais preto que o próprio preto. A negação da negatividade. Então, ele vai ter que negar a si mesmo. Quando? Quando ele toma consciência, não foi culpa só do meu marido, eu também. Eu tenho que negar isso em mim. Então, ele vai ter que negar a própria razão, conceito fixo que ele está ali. No caso do paciente que está nessa fase da nigreto, que sofreu um abuso, como é que eu tem que ser trabalhado. Até a questão do abuso, gente. Tem muitas pessoas que sofrem esse abuso e muitas vezes ela provoca situações de abuso. Uma menina que sai à noite, 12, 13 anos, sei lá, numa situação inadequada. É inconsciente, porque nós, digamos assim, quase 90% em nós é inconsciente.
mas meio que eu estou procurando alguma coisa complicada. Objetivo. Esse é o Por isso que a ideal. gente estuda, lê, faz supervisão, faz terapia. Online, tem um supervisor, tá parecido que eu também não estou dando fundo não, né? Uhum. Mas não se preocupe, gente, na dúvida, vá para a supervisão, É, tá? Na dúvida, no início a gente precisa muito mesmo, tá? Por que será que no início dos nossos atendimentos, casos vêm semelhante à nossa história? É o nosso self nos testando, gente. Na teoria junguiana, tudo é assim. Não tem nada solto por acaso, não. Aí daí a pouco eu já pego ali, e o self, quando você desenvolve, o próprio self faz a sua supervisão também, gente. É mágico. Tá? É claro que isso leva tempo. É uma construção. Mas toda a teoria junguiana é nesse processo. Por quê? Porque ela visa esse processo de individuação, de desenvolvimento. Para eu estar trabalhando com o meu paciente, eu tenho que estar terapeutizado, né? E assim, a supervisão ela é necessária, volto a dizer. Mas o terapeuta, à medida que ele vai trabalhando, ele vai adquirindo essa habilidade. Imagina um cirurgião, isso em todas as profissões. Quando ele está começando a fazer a sua cirurgia, ele não está lá com o assistente, orientando, daí a pouco ele tem que andar sozinho. E outra coisa, o terapeuta ele só vai levar seu paciente até onde ele foi. Por isso que às vezes a gente fica com um psicólogo, um terapeuta, determinado tempo, daí a pouco ele já não me alimenta mais. Eu preciso de outro. E isso, não se preocupe, o self, ele se responsabiliza por isso. Até mesmo numa religião. Eu vou numa religião, daqui a pouco aquilo não me alimenta mais, eu preciso de outra coisa. A vida é assim. Você começa a estudar lá na primeira série, depois eu já venci aqueles conteúdos, eu tenho que buscar mais. Tá? Vamos lá. A Nigreto, ela não acaba abruptamente. Mesmo nas 3 etapas da Nigreto, Albedo e Arrubedo, eu sempre vou ter um pouquinho de sombra, alguns conteúdos. Só que não vai ser a predominância como é na Nigreto. A Nigreto é tudo sombra. Às vezes eu posso errar uma coisinha, mas o problema é eu errar tudo. A passagem da Nigreto para Albedo é a parte mais árdua do trabalho. Ela é repetida várias vezes. É a lavagem constante, a purificação. É a primeira e árdua fase da análise, né? As projeções estão a todo vapor. É a lavagem na terapia, é retirar a projeção do outro e trazer para o analisando. É um processo longo e significa repetir interminavelmente o mesmo problema. Isso é a lavagem. Então, às vezes, a pessoa traz um sonho, 2, 10, 20 sonhos, falando do mesmo conteúdo, e ali eu estou lavando. A pessoa, como estava lá no slide anterior, ela não estagna e sai da Nigreto de uma hora. Eu vou integrando um conteúdo aqui, outro ali, mas outro fica para trás, entendeu? Eu não dou a faxina de uma vez. E isso leva tempo, é um processo. O paciente nessa fase também cai nos complexos não resolvidos. Vamos lá. Usar um link com o Lacan, elaborar. Todas as terapias são assim. Mesmo a comportamental e etc. Tem que repetir o conteúdo. Essa fase azul é uma cor de transição entre o preto e o branco, eu já falei, né? O azul alquímico é a união dos metais. A cabeça e o corpo é quando chega o corpo e a alma. Então, aqui na fase azul, está encontrando para nascer a terceira fase. O azul é a função pensamento. Então, a pessoa já sai a Nigreto está muito voltada para a função sentimento. Ela sai dessa função sentimento e já entra no racional, no pensamento. Ele se prepara, a oscilação da integração, na fase azul é a união dos opostos, o casamento interno, né, do ânimos e da ânima. Aliás, o ânimos ou a ânima aparece na cuba alquímica, na psique, né, do indivíduo.
Ó, Jung explica, o ânimos e a ânima azulada pode nublar a precisão terapêutica com ideias obscuras e pseudo-sábias. Então, nessa fase, saindo do nigreto, entrando ainda no azul para o albedo, aparece muito a presença do ânimos e da ânima. E se ele estiver naqueles níveis, dependendo do nível que ele tiver, ele vai te levar para o nível que ele está. Então, por isso também que é perigoso. Digamos, uma ânima ainda Afrodite, ela vai querer levar a pessoa para aquela situação. Ou um ânimos ainda, como, sei lá, o Aladinho, um fanfarrão, ele vai querer também levar a mulher para aquilo ali. Entendeu? Porque nessa fase azulada o ânimo está muito presente. Para se chegar ao albedo, precisamos ter olhos azuis. Então, os olhos azuis é quando começa a abrir essa visão interior. O azul ainda traz consigo o princípio da escuridão. Volto a dizer, mesmo nas 3 fases, eu ainda tenho conteúdo na sombra. Melancolia, dúvidas, preocupações, será, né? Também aprofunda a reflexão e o insight. Nessa fase azul, a pessoa ela tá mais, ela tem essa visão interna, então ela vai conseguir ter mais insights, ela vai conseguir tomar mais consciência. O terapeuta tem que estar preparado para as constantes recaídas. Nessa fase tem muitas recaídas. Já viram aquelas pessoas que têm uma patologia, uma depressão? Ora tá bom, daí a pouco cai de novo. Ou seja, o corpo botou o ovo de novo na cuba alquímica. O albedo é o olho purificado da alma, a pureza, a inocência sem sombra, a virgindade da vida, é a noiva virgem. Então, na albedo, a pessoa já passou para a nigreto e integrou a sombra, então ela está pronta, é a noiva para o casamento interno. Tá? O azul claro de Maria sinaliza a albedo, por isso ela é intercessora entre o homem negro e o Cristo branco, né? Por isso que foi Maria, simbolicamente, né, a Maria profetiza que ela gerou o Cristo. A Maria, ela era símbolo da pureza, né? Da virgindade, não a virgindade física, mas a virgindade de alma. Então o ser humano tem que passar nesse arquétipo de Maria, que é a sábia, a espiritualidade, tá? Nesse nível da ânima. Ali é quando ela está pronta para ser a noiva, para o Cristo vir nascer, ser gerado em nós. Nós vamos ser a Maria. Nós, seres humanos, independente de homem ou mulher, a gente tem que chegar nessa condição de pureza, para que o Cristo, o céu, habite em nós. A vida inteira. As cores que introduz o albedo são descritas como íris, né? Albedo, antes de chegar ao albedo, tem essa cauda pavones, que são todas as cores juntas. Porque nessa passagem da nigreto para albedo, é quase que uma conclusão, uma prévia da conclusão do processo de individuação. Porque ali abre essa visão interna, né? Abre esse entendimento e eu já acho que eu estou perfeito, mas ainda tenho o albedo e ainda chegar ao albedo. Tá? Então tem-se, por isso que a cauda pavones, ela simboliza com vários olhos. Esses olhos é da intuição, da voz do self, dessa visão interna. É o fim da contaminação da matéria, né, o albedo. É o fim é a regressão da projeção. Então ali eu já integrei toda a minha sombra. Quando se retira a projeção, o fator emocional perturbador se dissipa. Aí vem a cura. Vem as patologias, a depressão acaba. Sumiu, simplesmente sumiu. Porque ele chegou no albedo. A pessoa se torna mais imparcial, não julga. Tem um ego distônico, lembra do ego distônico da coisa? Eu consigo olhar a coisa e não me misturar ali mais. Enquanto eu estou na nigreto, eu viro o ingrediente ali junto e misturo tudo, não tenho consciência. Na albedo, eu já consigo fazer esse ego distônico, olhar a situação e julgar. Ao concluir a albedo, basta o terapeuta alimentar o fogo. Aqui, ó, quando a terapia está nessa fase, é muito gostosa, porque a pessoa tem muito insight, o paciente. Ele já consegue ver coisas, então fica facinho, fica leve a terapia. Na nigreto é difícil para a terapia. Mas quando chega aqui, tudo fica muito fácil. Porque a parte mais árdua do processo já foi feita. Na albedo, as funções sentimento e razão se fundem. Por quê? Na nigreto está muito sentimento, está muito a instintividade. Na albedo já nasce a razão. Lembra que o ânimo aparece? A ânimo?
Então vai enxugando aqueles sentimentos egóicos, aquela ilusão, entendeu? Então a pessoa vai ficando mais racional, mas uma razão amorosa. Se o indivíduo não adoecer, ele sai do outro lado, nessa passagem, né, das águas, com muita sabedoria intuitiva. Na albedo já vem essa sabedoria, já vem a intuição. O diálogo com o self já restabeleceu. É muito gostoso. Secar libera a alma do subjetivismo, do lamento, né? Secar é na albedo, é secar todas essas emoções. É diminuir a umidade, os sentimentos egóicos. É sair da solútil, do choro, da depressão, das patologias, das ruminações, dos pensamentos fixos, do desejo, do apego. Limpa tudo isso. Nessa fase também o indivíduo seca a culpa, tanto dele quanto do outro também. Vamos lá. O terapeuta tem que estar muito atento nessa fase, porque o indivíduo pode fixar na sublimate. Volto a dizer, na albedo ele tem esse desenvolvimento dessa visão interna, então ele pode ir muito para o céu, digamos assim, para o sublimate, e não coagular, e não voltar. O que adianta eu saber tanta coisa se eu não posso ajudar o outro? Não é perigoso. Importa saber que a pessoa não está individuada ainda. Ela só entrou na segunda fase da albedo. Falta uma função. Ela atravessou, mas ainda não voltou para a Terra. Na albedo acontece isso aqui, ó. Essa figura alquímica aqui como se fosse o ego. A nigreta acontece, ele está todo aqui dentro. Na albedo, ele conseguiu passar, ó, abriu a visão, ele vê o dentro e o fora. Mas ele ainda não individuou. Por isso que é perigoso, né? A vaidade, etc. Nessa fase a terapia fica gostosa, um momento de intensos insights. Fim do albedo, o albedo, né? É o clímax do trabalho alquímico, fim da primeira fase da obra. A desunião inicial do Jardim do Éden, lá quando separou Adão e Eva, você vê que Adão, o masculino e o feminino estavam dentro dele. Deus tirou Eva da costela de Adão, então ali houve a separação. A divisão que o Jung vê no ser humano, que nós estamos pela metade, está faltando uma parte. Então aquilo que foi separado lá no Jardim do Éden é unido novamente aqui na albedo. A desunião inicial se findou. O homem voltou a falar com Deus. No caso de Deus, o homem voltou a falar com o self, consigo mesmo, internamente. Sócrates falava, todas as respostas que nós precisamos, que a gente pergunta, todas as dúvidas, está dentro de nós. Não existe uma terapia em que o terapeuta leva para o paciente a resposta. A terapia, segundo Jung, o papel do terapeuta é tirar a resposta de dentro do paciente e espelhar para ele. Então a gente nunca leva respostas prontas para ele, tá? Então toda essa dinâmica da terapia é fazer esse processo. Nós sermos espelho do paciente. A gente ajuda a tirar, por isso que Jung era arqueólogo, não, aquele que... Enfim, é arqueólogo. Então nós temos que cavar dentro do indivíduo para devolver. E a gente cava por técnicas junguianas, a caixa de areia, a interpretação de sonhos, a própria fala. Não tem como, gente. Por mais que a gente queira desenvolver muitas técnicas, mas o que faz a terapia é a fala. Ela é muito importante. Os outros são algumas coisas que podem nos ajudar, mas é a fala que faz. A união dos metais é a união do ego, né? Lúcifer com self, Deus. Portanto, ainda se tem o ego em nós. E outra coisa, todo o processo de individuação, o ego não desaparece, ele transforma. Morre com os seres dele. E a sombra também nunca morre, né, Angélica? Ela só é integrada. Ela é integrada. Ela faz parte do ego, é isso? E uma vez ela é integrada, na hora que a gente está entrando na sombra, a gente sabe. Passagem da albedo para rubedo, né? Aqui, a cuba alquímica simboliza a cuba alquímica, a albedo que é branca, né? E a rubedo que é vermelha. São as duas cores predominantes. Aqui nós temos a luta já entre a albedo e a rubedo.
A rubedo. A rubedo, ela também tem esse outro nome, citrinus. O self é o si mesmo. Ali eu integrei a minha sombra na nigreto, eu purifiquei a minha alma na albedo e agora eu vou fazer essa união, esse casamento interno. É o estado avermelhado ou cor de ouro, manto de Jesus. Nessa fase, o indivíduo se torna filho de Deus, herdeiro com Jesus. Então, é o co-herdeiro. Nesta fase, eu estou concluindo esse processo alquímico. Então, uma vez concluída, não tem como eu voltar a nigreto de novo, não. Uma vez concluído, nada mais te atinge. Pode até dar uma cambaleada assim, mas você não cai mais. Senão não tem sentido. Senão a gente vai ficar indo e vindo o tempo todo. Então, tem até a tábua de esmeralda de Hermes Trismegisto lá fala: uma vez concluído o processo, nada mais te atinge. Você ganha o elixir da vida eterna. Você ganha a pedra filosofal. Você ganha a trindade, os três. E aí não tem como desfazer. Vamos terminar. A mente azul, prata, lua, tem que continuar a obra até chegar à brancura brilhante ou ouro filosofal, ao fogo vermelho do Espírito Santo, que é o sagrado da obra. Nessa fase, Cristo foi crucificado em nós. Toda Via Cruz é o símbolo. Cristo crucificado é o self crucificado em nós. Nós somos uma cruz. Nesse momento da rubedo, do casamento alquímico, Cristo é crucificado em nós. É o chamado batismo com o Espírito Santo. É a conclusão da obra. E aí acabou, gente. Acabou. É vida eterna, é pedra filosofal, é não sofrimento. A conúntio, união da prata, corpo frígido e úmido, com o ouro, corpo quente e vermelho. União dos metais perfeita. É a união do rei e da rainha. Olha aqui a conúntio, a rubedo, né? Que é a união do rei e da rainha, do masculino, só um pouquinho, gente, do ânimos e da ânima em nós. É aquela contraparte que eu estava buscando, chegou, uniu. É a trindade que aparece. O self, o novo homem, o si mesmo, a criança divina nasce nos três, mas a pessoa não percebe. Isso aqui é muito importante, ó. Tem muitas pessoas que concluiu esse processo alquímico e não na hora que conclui, ela não sabe que concluiu. Aí depois, mas aos poucos é que vai tomando consciência dos poderes divinos que há em si, desse processo que foi concluído em si. Retorna ao ser original dentro de ti, regressa ao ponto original. É a união mística, é a conúntio, é o casamento alquímico. Então, às vezes, a gente conclui isso daí e a gente não sabe. Depois, aos poucos, a gente vai tomando consciência, a gente vê aquela pessoa mais consagrada, a gente adora ficar perto dela, ela sempre traz conhecimentos pra gente, assim, bastante profundos. Porque, olha, pela lógica, já pensou, se isso fosse uma coisa muito rara só para alguns, por que seria um padrão de desenvolvimento? Né? Seria uma exceção? Não, não é exceção. É a regra. Então, mais cedo ou mais tarde, vamos passar por isso. O vapor sobe na cuba alquímica, né, e abre a tampa. Olha isso aqui é muito para a gente concluir. O vapor sobe, lembra da cuba alquímica? Deixa eu ver se é para concluir. Tudo está acontecendo, todo esse processo que eu expliquei está acontecendo dentro de nós. O nosso corpo é a cuba alquímica. Tudo está lá dentro. Passou pela nigreto, o ovo, o corvo botando o ovo lá dentro da nigreto. Depois veio a noiva, que é a Maria, que é a virgem, né, a purificada, que é a gente também, está acontecendo aqui dentro. E depois chega, olha aqui, as 4 funções, os 4 elementos, pronto. A união, o casamento, e nasce o terceiro. E aqui nesse momento, olha, a cuba alquímica se abre. A pessoa, o espírito, né, ele sai e volta. Ele tem muitas pessoas que têm esse poder de ir e vir. A cuba alquímica abriu, ele completou o seu processo de individuação. Tá? Então a cuba alquímica se abre. Enquanto eu não passar por todas as fases, a cuba alquímica não abre.
E esse processo tem muitas vezes que termina com a morte, como no conto a Branca de Neve. Ela morreu, o príncipe veio buscá-la, ali concluiu. E tem outros que concluem, vai, abre essa cuba alquímica, ele busca o que está, os poderes de lá, volta, e ele sente a necessidade de repassar para os outros. Quantos sábios nós temos aí? Quantas coisas escritas que nós temos que eles deixam para a gente? Então, uma vez completo esse processo, a gente sente a necessidade de doar, porque aí a gente passa a ser um ser coletivo, individual, mas coletivo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E ele sente essa necessidade de doar. Se a gente pegar todos os exemplos dessas pessoas, dos grandes sábios que foram individuados, eles passaram por um processo de mortificação do ego. Olha São Paulo, como é que ele era. Santo Agostinho, entendeu? E tem uns que passam muito rápido. Eu acho que o Chico Xavier passou na infância. Ele concluiu isso na infância. Entende? Mas no início tem muita resistência ao chamado, tem muita briga, querem ficar com esses desejos, com essa parte egóica, com essa parte instintiva. Mas à medida que isso vai modificando, e isso é natural da vida, a velhice traz muito isso, a sabedoria, que é um processo, digamos, natural. Mas é claro que tem uns velhos idosos que não adquirem essa sabedoria porque eles estão presos ainda lá na infância, na negreto, entendeu? Ou na adolescência. Mas isso é um processo natural da vida, é a regra da vida. Jung descobriu isso, isso é a regra da vida. Então a psicologia dele, ele sempre buscou essa espiritualidade, porque esse é o modelo. E muitas pessoas o criticam falando que ele é teólogo. Né? Mas ele trouxe essa química de Deus, essa química de transformar esse ego, esse processo de evolução para terminar e ir embora, voltar para o jardim do ego, entendeu? Então por isso que eu sou apaixonada pelo Jung. Desculpa, eu tive que correr um pouquinho, mas basicamente essa conversa que nós tivemos hoje era para vocês verem um pouquinho sobre todas essas fases, mas isso a gente tem que estudar minuciosamente. No meu curso de alquimia, a gente estuda bem minuciosamente para a gente aprender a trabalhar com o paciente no consultório. Porque independente se o paciente chegou lá porque eu perdi um filho, estou em sofrimento porque eu perdi um filho, aquilo é uma situação focal ali. Mas por trás daquela situação focal, existe esse processo muito maior que é o processo de individuação, que é o objetivo de todo ser humano. Com ou sem filho, ele vai se individuar. A gente vai ajudar a trabalhar aquela dor do momento. Mas a gente não pode deixar de estar trabalhando também esse processo de individuação. Tá? Por hoje é só. Os slides